Oi gente, boa tarde. Vocês devem estar achando estranho esse cenário, mas a gente está muito pertinho da casa da minha mãe, praticamente na frente da casa da minha mãe, tem essa área verde toda. E aí a gente resolveu vir sentar aqui para fazer esse vídeo de uma forma mais descontraída. Eu tinha prometido para vocês que falaria um pouco sobre o meu penúltimo post no Instagram, que foi uma foto minha quando finalizou o Ramadã, o término do Ramadã, há 4 anos atrás aqui no Brasil. E as pessoas vieram no direct me fazendo muitas perguntas sobre a religião. Então você é muçulmana? Quando foi que você se tornou muçulmana? E aí eu abri uma enquete para as pessoas colocarem ali perguntas, curiosidades. E hoje eu vim aqui para responder essas perguntas para vocês e falar um pouquinho sobre isso. Então, antes de começar a responder as perguntas, eu quero falar para vocês sobre a religião, sobre o Islã. E como foi que eu me tornei muçulmana. Isso aconteceu há quase 6 anos atrás, quando eu tive curiosidade sobre a religião. Eu procurei saber sobre isso por mim mesma. Eu tinha amigos muçulmanos e aquilo gerou em mim bastante curiosidade de saber por que eles viviam daquela maneira. Porque o Islã é um sistema de vida. E aquilo eu olhava e ficava me perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Mas eu tinha vergonha de perguntar para eles muitas coisas. E aí eu falei, vou procurar uma mesquita e vou procurar saber por mim mesma como é que isso acontece, o que acontece lá, porque o que eu sabia era o que eu via na televisão, nos telejornais, aquela coisa de terror. E lá fui eu, no Rio de Janeiro, procurar uma mesquita. Lá existe uma única mesquita, no bairro da Tijuca. E conversei com o porteiro que estava lá numa quinta-feira que eu estive lá. Na sexta-feira eu fui com uma blusa de manga comprida, uma camisa, uma saia mais longa. Entrei, cobri minha cabeça com um véu, o hijab, e assisti o sermão. E me surpreendi. Na primeira vez que eu estive na mesquita, eu já fiquei surpreendida com o sermão, com a forma que as pessoas me trataram, com a forma que eu fui recebida, e aquilo já me chamou a atenção. Eu gostei, eu quis voltar, passei a frequentar uma aula de história que acontecia aos sábados, e aquilo foi cada vez me tocando mais, de uma forma bem peculiar e pessoal. Uns 6 ou 7 meses depois, eu procurei o imã e disse para ele que eu gostaria de me tornar muçulmana. Só que eu não queria usar o hijab, e se isso seria um problema. E aí o imã me disse, Cris, você já pratica os 5 pilares da religião? Não pratico. Olha só, quando você fizer as 5 orações diárias, quando você der o seu zakat, quando você fizer a peregrinação em Meca, depois que você se tornar muçulmana, aí quando você fizer todos os 5 pilares da religião, aí você pensa no hijab. Você não começa pelo hijab, você começa pela prática da oração, pela prática da caridade, pela prática do amor, você começa pela prática das coisas. O hijab não é a prioridade nessa lista. E aí eu me senti, leve, falei, é mesmo, então tá bom. E me tornei muçulmana a partir de então, me dedicando ao estudo do Alcorão, ao estudo das sunas do profeta, me dedicando ao conhecimento daquilo tudo. Não uso ainda hijab, uso para ir à mesquita. Em algumas ocasiões eu usei várias vezes junto com amigas da mesquita quando a gente saía. Isso causava um certo desconforto em mim, porque as pessoas olham muito pra gente no Brasil, isso, tá? Olhavam muito, pediam para tirar foto, vinham falar com a gente em inglês, porque sempre achavam que nós éramos estrangeiras. E tudo isso me fez querer conhecer um país muçulmano. E aí foi onde eu escolhi para a Turquia. E isso você pode saber mais assistindo o nosso vídeo que tá lá na descrição desse vídeo. Eu vou deixar como fui parar na Turquia. Então agora eu vou responder para vocês as perguntas que vocês me fizeram através do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. Vou fazer esse vídeo em 2 partes, porque ele vai ficar um pouco longo. Então nesse primeiro vídeo eu vou responder as perguntas de vocês a respeito do Islã, do Ramadã, sobre a religião. E no segundo vídeo eu vou fazer para vocês respondendo as perguntas sobre o relacionamento, como são os turcos, o tratamento, porque aconteceram muitas perguntas dessa natureza. Para não misturar os assuntos, então a gente vai fazer parte 1 e parte 2.
E aí, se vocês tiverem interesse, eu faço um depois somente sobre o Ramadã. Então vamos lá para a primeira pergunta. Os muçulmanos turcos são de qual grupo? Bom, os muçulmanos turcos, ou os muçulmanos árabes, ou os muçulmanos brasileiros, ou os muçulmanos europeus, ou os muçulmanos latinos, de qualquer lugar do mundo, eles pertencem, existem praticamente dois grandes grupos bem conhecidos, que são os sunni, os xiitas. E existem também os sufis, que são aqueles derviches, aqueles que rodopiam. Aquela é uma linha do Islã. Existem 5 escolas diferentes no Islã. Então, cada escola tem uma forma de compreender e passar as coisas. Existem sábios dessas 5 escolas. Então, existem linhas do Islã que vão dizer que usar uma maquiagem é inadequado. Outra escola vai dizer que não há problema se ela não for uma maquiagem tão pesada. Existe escola que vai dizer que usar o esmalte é inadequado. Outra escola vai dizer que não é pecado. Então, é como se fosse o cristianismo no Brasil. Há vários segmentos: catolicismo, o ortodoxo, o evangélico, o protestante, o pentecostal, neopentecostal. Cada um passa da forma que compreende e acredita a mesma coisa. Então, acho que isso fica bem claro quando a gente faz essa comparação. Então, na Turquia, a maioria são de sunitas. Você já seguia a fé islâmica desde antes de ir viver na Turquia? Sim, eu já seguia a fé islâmica antes de viver na Turquia. Há quase 2 anos antes de ir morar na Turquia, eu já havia me tornado muçulmana. Quando eu fui para a Turquia, eu já havia feito 2 ramadãs. Meu 3º ramadã foi na Turquia. Então, não foi por causa do Gurcel, não foi o Gurcel que me fez virar muçulmana. Na realidade, ele não me cobra nada da religião, ele não conversa comigo dessa maneira, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Ele nunca me impôs nada relacionado à religião. O Alcorão diz que o homem não pode impor nada à mulher. A mulher não deve usar hijab por imposição, ela não deve orar por imposição, ninguém deve impor nada a nenhum outro ser humano. Outra pergunta. A moça que mora aí nessa casa não cumpre o Ramadã, ela não é muçulmana? Essa moça que está perguntando, provavelmente é a minha cunhada, a irmã do meu marido, que está lá na casa com o Renan e com a Michele, do canal Mundo Sem Fim, que eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês assistirem. Eles foram parar lá na nossa casa, nós nos conhecemos pelo WhatsApp. Isso também eu estou falando num outro vídeo, como eu fui parar na Turquia. Então, se você quiser saber dessa história, acessa o link na descrição e dá uma olhada no vídeo. Então, a minha cunhada, ela é muçulmana, porque ela nasceu numa família muçulmana. A maioria dos muçulmanos, eles nascem muçulmanos e morrem muçulmanos. Então, nem todo mundo pratica a religião. Isso é muito claro quando você vai morar num país muçulmano. Todas as pessoas naquele país dizem que são muçulmanas, mas isso não significa que todos praticam a religião, né? O seguidor do Islã come carne de porco? Se não come, por quê? Não. No Islã, a carne de porco, ela é proibida. Existem 3 coisas que são proibidas de um muçulmano comer: carne de porco, sangue e animal morto. O animal morto é quando ele é morto por algum acidente, alguma doença. Uma vaca, por exemplo, foi encontrada morta no pasto. Então, o muçulmano não deve comer aquela carne, porque ela não foi abatida de forma correta para o consumo. Mas o Islã é uma religião também muito flexível. Essas carnes podem ser consumidas nos seguinte caso: uma pessoa vive num local que ela não tem nenhum outro alimento, ela está passando fome e ela não tem outra forma de se alimentar. Não existe outra forma dela se alimentar. E aí só tem porco naquele lugar. Então ela pode comer a carne de porco, que isso não vai ser pecado, porque ela não tem outra forma de se alimentar. Então Alá compreende isso. Na Turquia, a mulher usa burca? Usa burca, usa hijab ou usa o niqab. Hijab, o que é o hijab? Hijab é o véu que cobre a cabeça. A burca é aquela vestimenta que cobre o corpo todo.
Niqab é tudo isso junto, mais aquele negocinho que coloca no rosto, que só aparecem os olhos. Esse é o niqab. Na Turquia tem quem use o hijab, somente com calça comprida e blusa. Há quem use a burca, que é a vestimenta, aquela preta. Por que que é preta? Para não chamar atenção, para não ter cor e não chamar atenção. Mas existem coloridas. Então as pessoas lá andam de várias formas. Niqab, só o hijab, a burca, e com roupas ocidentais, usam short, mini saia, blusa, tudo depende da região. Existem regiões que você só vai ver pessoas de burca, de hijab, existem regiões que você vai ver mais pessoas com roupas ocidentais. Então tem de tudo na Turquia. É um país laico, então a gente pode andar de calça jeans, de saia, de blusa, sem usar burca. Outra pergunta. Oi, Cris, queria que você falasse um pouco sobre o significado do Ramadã. Eu vou falar do Ramadã agora em geral, há outras perguntas sobre o Ramadã, então eu vou colocar aqui de uma forma geral para que todo mundo possa compreender mais um pouco sobre isso. E se eu não for muito clara, vocês podem me mandar perguntas e eu vou responder para vocês. No Islã, usa-se o calendário lunar, não usa-se o calendário gregoriano, que é o calendário comumente usado. Esse calendário lunar, ele difere um pouco em 11 ou 12 dias do calendário gregoriano. Então, o mês do Ramadã também, ele pode ter 28 ou 29 dias, alguns meses são assim, e isso dá uma diferença de dias a cada ano. Então, ao longo do período de anos, o Ramadã, ele vai passar pelas 4 estações do ano. Então, este ano caiu nesse período, de 23 de abril a 23 de maio. O ano que vem, ele vai cair em outro período. E isso vai mudando. Então, ao longo de anos, ele vai passar por todos os meses do ano. Mas ele sempre vai ser no mês Ramadã. Ramadã é o nome do 9º mês do calendário lunar islâmico. O Ramadã é um mês sagrado para os muçulmanos. Por quê? Foi o mês em que o profeta Muhammad recebeu a revelação do Alcorão. E aí os muçulmanos jejuam nesse mês, fazendo uma reflexão bem profunda sobre a vida, o comportamento, como foi esse período de um ano, o que você fez durante esse um ano que te fez uma pessoa melhor dentro da religião, melhor para a sua comunidade, melhor para a sua família, para as pessoas que convivem com você. É um período introspectivo, a gente faz uma reflexão ali de tudo que aconteceu, o que pode ser mudado, o que pode melhorar dentro de mim. A gente faz uma briga interna, né? Existe uma palavrinha no Alcorão, jihad. Então essa jihad é a nossa briga interior, com o nosso ego, o nosso egoísmo, as nossas vontades. Então eu gosto sempre de colocar assim, é um período em que eu reflito sobre o que eu quero e o que eu preciso, porque nem tudo que eu quero, eu preciso. O Ramadã é um período que fica sem alimentar-se, sem comer nada, sem beber nada, sem praticar o sexo, da primeira oração, que é no amanhecer, no nascer do sol, até o pôr do sol, a penúltima oração. O período para se alimentar é após o pôr do sol, após a penúltima oração, até o nascer do sol. Esse é o período de alimentação. Então esse período chama-se sahur. A gente come o que a gente desejar comer. Você não deve fazer uma comilança, não deve ser aquela coisa, eu vou comer porque eu vou passar o dia sem comer. Você deve comer o necessário para alimentar-se. E aí, no pôr do sol, acontece o iftar, que é o momento em que a gente se reúne para entregar o jejum, fazer a oração e alimentar-se. Quem precisa jejuar? Todas as pessoas que alcançaram a puberdade e que gozam de plena saúde. E quem não jejua, Cris? Existe alguém que não precisa jejuar? Sim. Grávidas, mães que estejam amamentando e pessoas que não gozam de saúde. E as mulheres que estão menstruadas durante o período menstrual não devem jejuar. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas precisam fazer alguma outra coisa? Sim.
Quem não pode jejuar, não vai poder jejuar nunca, porque não goza de saúde plena, precisa de medicamento, né? Ela tem algum problema, então ela não vai poder repor esse jejum. O que é que ela vai fazer durante este período? Ela vai alimentar uma pessoa. Todos os dias ela vai, quando ela preparar o alimento, quando alguém for alimentá-la, ela vai dar um prato de comida para alguém que esteja necessitando. E quem pode repor o jejum, que são as grávidas, as que estão amamentando, ou quem está nesse período tomando uma medicação, mas depois vai ficar bem, ou as mulheres que estão menstruadas. Essas pessoas podem, quando acabar o Ramadã, elas têm aí até o próximo Ramadã para fazer esse período de jejum. Esse período que elas não puderam cumprir durante o Ramadã, elas podem, depois do Ramadã, fazer esse jejum sem nenhum problema. Se elas vão fazer ou não, isso é entre ela e Deus, assim como no Ramadã. Cris, qual é a lei pelo qual é regido o povo muçulmano? A lei que rege o povo muçulmano, atualmente não existe um país que seja um estado muçulmano. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. O que existe são muçulmanos que vivem em países, e essas leis são feitas de acordo com o governo local. Antigamente, o povo muçulmano era regido pela Sharia. Essa Sharia é um conjunto de leis, e aí a gente vai ter que falar muito mais sobre isso, que regia antigamente o povo muçulmano. Então, quando acabou o califado, que isso vigorou durante o Império Otomano, era califa. Quando acabou o califado, acabou-se a Sharia. Hoje em dia, todos os países muçulmanos são regidos por leis feitas pelos governantes. É claro que quando uma lei vai ser feita, aquilo que aquela população crê, tem como maioria, está um pouco embutido naquela lei, como no Brasil. Muitas das nossas leis, ali quando a gente vai ler, né, quando a gente vai estudar um pouco das leis, a gente vê que tem muito da Bíblia nas leis, de algumas palavras bíblicas na nossa lei, porque existe no Brasil uma maioria cristã. Mas quem rege são leis feitas pelos governos locais, tá bom? Bom, não sei nada sobre o Ramadã, então pode destrinchar. Eu acho que eu destrinchei bastante, acredito que deu para entender um pouquinho. Se ficou ainda, existem coisas mais profundas. Gente, o Ramadã, o jejum, ele é só uma coisa numa imensidão de outras coisas. Uma imensidão. Não adianta eu querer fazer o jejum sem intenção de fazer o jejum. É melhor que eu não faça. Por isso que não dá para você cobrar de alguém fazer o jejum. Se eu quero fazer o jejum, eu tenho a intenção de fazer o jejum, ele vai ser muito melhor. Mas se eu vou fazer o jejum porque eu sou muçulmana, mas dentro de mim eu não tenho aquela intenção, não adianta fazer. Porque a intenção, Allah conhece. Deus conhece a intenção. Então, Ele sabe que você não quer fazer. É obrigatório a visita de todo muçulmano à cidade de Meca. A peregrinação em Meca, ela acontece 2 meses após o término do Ramadã. Para isso existe uma preparação. É um dos pilares da religião. Todos os muçulmanos devem fazer, desde que se haja condição financeira para isso. Você fica desobrigado se você não tem condições. Não é uma coisa que é barato, é uma viagem que é caro, e existem algumas coisas que precisam ser cumpridas para que isso seja feito. Por exemplo, se eu quiser ir, eu só posso ir acompanhada pelo meu marido, pelo meu pai ou pelo meu irmão. Sozinha eu não posso ir. E se meu pai, meu irmão e meu marido não quiserem ir, eu estou desobrigada disso. Mas é um dos pilares da religião, seria bom que todos os muçulmanos fizessem. Cris, você vai comer carneiro ou cabra? Na Turquia come-se muito carneiro. Eu não como nenhum e nem outro. Eu não gosto de carne de carneiro. Na verdade, eu não gosto nem muito de carne. O Ramadã não é em setembro, eu já expliquei isso lá atrás, então dá pra entender lá no comecinho do vídeo. O que é o Ramadã? Eu também falei já um pouco sobre isso. E se ficou alguma dúvida ainda, se ficou alguma coisa que vocês não compreenderam e que vocês querem saber mais, então me escrevam, mande mensagens e eu volto aqui para responder para vocês. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro e que todas as coisas que vocês tinham dúvidas eu tenha respondido. Eu vou ficar por aqui e a parte que vocês me perguntaram sobre relacionamento eu vou responder no próximo vídeo. Então até lá, tchau!